Recomece a viver do zero. Como é difícil a gente recomeçar do zero. Como é complexo a gente conseguir organizar as nossas ideias, revisitar as nossas pendências sem sentir culpa, porque a culpa não nos ajuda a lidar com as nossas pendências. Se há algo que a gente pode fazer, que deve fazer e que conseguimos fazer, que façamos. A palavra de Deus diz em Provérbios 6 o seguinte: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líderes, nem chefes, nem governantes, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Isso é um chamado direto para quem vive dizendo que vai fazer, mas nunca começa. E às vezes a gente até começa, mas não continua. Por quê? Porque muitas vezes algumas coisas na nossa vida não funcionam porque estamos tomados pela preguiça, pela procrastinação. Mas aqui está o ponto. Nem sempre é preguiça do jeito que as pessoas pensam. Tem muita gente que não sabe como sair disso, porque a preguiça, a falta de ânimo, o desânimo profundo, isso atinge de forma intensa quem tem depressão. Atinge de forma severa quem tem ansiedade. É uma trava mental e emocional que muitas vezes paralisa. Por isso que eu sempre digo aqui, procure um profissional da saúde mental, se você tiver condições para isso. E se não tiver, saiba que existem canais gratuitos que estão disponíveis para te ajudar. Você pode acessar o site www.cvv.org.br ou ligar no número 188, no Centro de Valorização da Vida. Eles estão sempre dispostos a te ouvir de forma sigilosa e gratuita. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes é fácil falar que é preguiça, sem levar em conta o que leva a essa preguiça. Tem gente que não está com preguiça de viver, está simplesmente cansada. Tem gente que não está sem vontade de trabalhar, está esgotada emocionalmente. E quando a gente não consegue nomear o que sente, a gente se culpa. E quando a gente se culpa, a gente se bloqueia ainda mais. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que tem nos colocado nessa posição de falta de ânimo, de falta de energia, de falta de vontade. Ao invés de nos julgarmos por estarmos assim, que a gente consiga olhar com mais compaixão para nós mesmos. Eu falo por mim, mas se você se identificar, continue me ouvindo. Vamos juntos tentar entender o que acontece em nossa mente. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você fazer parte aqui dos nossos minutos de sabedoria e reflexão todos os dias. A preguiça que nos impede de recomeçar do zero muitas vezes é consequência de um ciclo emocional difícil de quebrar. A pessoa começa se sentindo mal, seja por algo que aconteceu, ou às vezes sem motivo nenhum. E é aí que tudo começa a se enrolar dentro da mente. De acordo com estudos da Universidade de Harvard, pessoas com depressão apresentam menor atividade no córtex pré-frontal, a região do cérebro ligada ao planejamento, à tomada de decisões e motivação. Já pessoas com ansiedade tendem a apresentar hiperatividade na amígdala cerebral, que é a parte do cérebro responsável por processar medo e ameaça. Isso significa que, enquanto uma pessoa deprimida sente um esvaziamento da vontade, a pessoa ansiosa vive num estado constante de alerta e preocupação. O problema é que dentro dessa dinâmica surge um ciclo. A pessoa se sente mal, depois se culpa por estar assim, e por se culpar, se sente ainda pior. E essa sensação piora a culpa, que piora o mal-estar. E isso se repete. Ficar mal, se culpar, se sentir mal por estar se culpando. E tudo recomeça.
É um ciclo emocional que não dá trégua. Geralmente, para quem sofre de depressão, de ansiedade, ou mesmo de uma das duas coisas, é muito mais fácil planejar do que executar. O problema é que muitas vezes a mente cria uma armadilha silenciosa. O simples ato de planejar já dá a sensação de que algo foi feito. Isso acontece porque, ao falar que vai fazer algo, o cérebro já libera uma pequena dose de dopamina, aquela substância ligada à sensação de recompensa. Então a pessoa diz: vou começar a academia, vou limpar meu quarto, vou organizar minha rotina. E sente por um instante como se já tivesse feito. Mas não fez. Ainda está tudo por fazer. E o que é pior, as pessoas ao redor que não entendem esse processo acabam achando que é falta de vontade, que é descaso ou que a pessoa é preguiçosa. Só que não é isso. É um cansaço mental que faz a pessoa viver entre a intenção e a frustração. Ela esquece o plano por um tempo, se distrai, tenta seguir em frente, mas logo percebe que está apenas comunicando o que gostaria de fazer, sem de fato conseguir agir. Uma forma de começar a sair desse ciclo é reduzindo a expectativa. Ao invés de tentar organizar toda a vida de uma vez, escolha uma coisa pequena, mas concreta para fazer hoje. Algo simples, que não dependa de ninguém, que você consiga concluir em poucos minutos. Pode ser arrumar a cama, lavar 2 copos, responder uma mensagem importante ou anotar num papel aquilo que te incomoda. Quando você faz uma coisa, por menor que seja, você envia um sinal para o seu cérebro de que ainda tem controle. E isso, com o tempo, vai te devolvendo a força que parecia perdida. Você não precisa mudar sua vida inteira em um dia. E nem precisa estar 100% bem para começar a fazer algo por você. Aliás, quase ninguém começa no auge. Quase todo mundo começa cansado, com medo, com dúvida. O que muda é que alguns continuam, mesmo nesses dias. E continuar não é sobre ter energia todos os dias, mas sobre manter um compromisso com o que faz sentido para você. Mesmo que em alguns dias você só consiga fazer o mínimo. E sabe de uma coisa? Quando a gente começa a fazer esse mínimo com mais carinho, com mais presença, ele já vira algo importante. Porque deixa de ser uma cobrança e passa a ser um cuidado. Não é mais sobre dar conta do mundo, é sobre dar conta de você, do jeito que você está agora. Isso é recomeçar do zero com respeito à sua história, à sua dor e ao seu tempo. Às vezes, uma pendência que você carrega como se fosse um peso enorme, quando for concluída, você vai perceber que nem era uma pendência de verdade. Era só um lembrete emocional. Algo que ficou ali, empurrado com a barriga, mas que mora num lugar muito sensível dentro de você. Como, por exemplo, visitar alguém da sua família. Pode ser sua avó, que ainda está viva e que você costumava ver com frequência, ou alguma tia, um primo, até mesmo seus pais. Tá tudo bem a gente mudar de fase, ter outras rotinas, outros compromissos. A vida segue. Mas às vezes o que está faltando não é tempo, é intenção. Quem sabe há quanto tempo você não senta para conversar com seu pai, com sua mãe, ou há quanto tempo você não visita aquele amigo que sempre foi seu ombro nos momentos difíceis. Não é sobre voltar ao passado, é sobre não esquecer quem sempre esteve com você quando ninguém mais estava. A gente se lembra de quem somos quando a gente se reconecta com quem nos conhece de verdade. Se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, não andava sozinho, que dirá a gente? Ele era 100% Deus e 100% humano. A gente é 200% humano e com isso vem as nossas falhas, nossas limitações, nossas carências e nossa necessidade profunda
de companhia. Precisamos de gente, precisamos de afeto, de convivência. Só que isso, para quem está passando por momentos difíceis, pode parecer um desafio enorme, porque a gente não quer pesar o ambiente, não quer ser aquele que traz tristeza, que muda o clima ou que pesa o clima. Nós queremos ser leves, queremos fazer os outros rirem, queremos ser lembrados com carinho. Mas às vezes tudo que a gente precisa mesmo é de um olhar que nos acolha, de uma presença que não exige nada, sabe? De alguém que sente do lado e diga, eu estou aqui. Talvez você esteja adiando aquela mensagem simples de um oi, tá tudo bem com você? Talvez tenha alguém que você ama e que não escuta a sua voz há meses. Às vezes é apenas isso que falta para você se sentir mais inteiro. Retomar uma conexão que te lembra que você não está sozinho no mundo. Talvez o que esteja adiando seja voltar a fazer algo que sempre te ajudou a colocar a mente no lugar. Pode ser uma leitura, por exemplo. Simplesmente sentar e abrir um livro. Mesmo que leia só uma página por dia. Ou ouvir música com atenção, como você fazia antes, quando colocava os fones e se deixava levar pela letra ou pela melodia. Talvez desenhar, escrever, cozinhar sem pressa. Qualquer coisa que fazia você sentir que estava vivendo e não apenas sobrevivendo. A gente vai deixando essas pequenas coisas de lado quando a rotina aperta, quando a tristeza cresce, quando o desânimo vira o tom dos nossos dias. Mas são justamente essas pequenas coisas que funcionam como âncoras. Elas puxam a gente de volta para o agora, para o real, para a vida que ainda está acontecendo, mesmo que pareça parada. E o recomeço que mais vai te fazer bem será voltar a ter uma vida com Deus. Voltar a falar com Ele como você falava antes. Voltar a confiar. Voltar a abrir a Bíblia, não só para cumprir uma obrigação, mas para encontrar respostas, direção, sabedoria e consolo. Deus é quem conserta o que a gente não consegue mais ajeitar sozinho. Ele nos ajuda a nos sacrificarmos, a abrir mão do que está nos fazendo mal, mesmo quando parece impossível. Mas Ele também cuida das nossas feridas. Ele não olha só para o nosso comportamento, Ele olha para a raiz. Ele nos ajuda a lidar com as questões da nossa mente, com a bagunça dos nossos sentimentos. Ele nos ensina a cuidar do nosso coração, porque sabe que é dele que vem a nossa vida. Volte a ler a palavra, volte a orar, volte a buscar sabedoria naquele que é a verdadeira fonte dela. Não importa há quanto tempo você está longe, Deus não perdeu a vontade de te ouvir. E mais do que isso, Ele ainda tem prazer em te restaurar. Ele ainda acredita em você e Ele vai te ajudar a recomeçar do zero. Mesmo que você ache que não tem mais nada. Porque quando você tem a presença de Deus, você já tem o essencial. Outra coisa que talvez esteja travando o seu recomeço é a dificuldade de se perdoar. Você até tenta seguir em frente, mas volta e meia se lembra do que fez, do que falou, do que deixou de fazer. E aí se culpa, se martiriza, se trata como se ainda estivesse preso no mesmo erro. Mas Deus já te perdoou. Quem está te prendendo nisso agora é você mesmo. Perdoar a si mesmo não é esquecer o que aconteceu. É entender que você aprendeu com aquilo. Que você não é mais aquela versão de ontem. E mesmo que ainda esteja em processo, ainda caindo e levantando, você não precisa carregar a vergonha como se ela fosse parte da sua identidade. Você não é o seu erro. Deixar ir não significa fazer de conta que nada aconteceu. Significa deixar de alimentar essa dor como se ela fosse o que te define. Se você não deixar isso ir, vai continuar vivendo amarrado ao que já passou, reagindo como se ainda estivesse naquela fase da vida, sabe?
vai seguir se sabotando porque acredita que não merece recomeçar. Mas você merece, porque Deus te dá esse direito. Porque você não está vivo à toa. Ainda tem algo para viver, para consertar, para experimentar e construir. Você não precisa carregar tudo isso com você. Não foi para isso que Deus te deu um novo dia. A maioria das pessoas vive preocupada demais com os próprios erros. Mas sabe qual é a verdade? Todo mundo está assim. Todo mundo está ocupado demais, pensando nos próprios problemas, nas próprias inseguranças, nas próprias falhas. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor Dale Carnegie, acho que é assim que se pronuncia, e ele diz o seguinte: você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que elas se interessem por você. Por que isso? Porque cada pessoa está 100 vezes mais interessada em si mesma do que em você. Isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque enquanto você está se martirizando aí por algo que fez ou deixou de fazer, tem gente que está fazendo exatamente a mesma coisa com seus próprios erros. Ou seja, o mundo não está te julgando como você imagina. As pessoas não estão te analisando tanto quanto você acredita. A maioria está tão preocupada com seus próprios arrependimentos que mal tem tempo de pensar nos seus. E se ninguém está te prendendo ao passado, por que você mesmo ainda está fazendo isso? Por que você ainda está revivendo essas cenas dentro da sua cabeça como se não pudesse escrever uma nova história? Se você me ouviu até aqui, eu quero pedir que você escreva nos comentários: eu vou recomeçar. E a partir de hoje, recomece a sua vida do zero, sabendo que sim, isso é possível. E você não está sozinho. Deus está ao seu lado para te ajudar. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.